Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Novos Vingadores, número 2, lançado em 2013, com a história Em Segredo, Eles Governam, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Steve Epting. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, vamos embarcar nessa história. Na edição anterior, vimos que o Pantera Negra encontrou uma incursão, que é uma colisão entre dois universos alternativos, e após ele enfrentar a Cisne Negra, a incursão acaba e ele decide pedir ajuda ao grupo dos Illuminati. A história começa 3 horas atrás, na necrópole em Wakanda, com a cativa Cisne Negra fazendo algo que parece ser uma oração, enquanto ela percebe que alguém está se aproximando. Este alguém é Reed Richards, que veio interrogá-la. Ela diz que não teme a dor, mas Reed diz que ele não acredita nela, mas que isso é irrelevante, pois ele só está interessado no que ela sabe, e em troca ele vai fingir que não sabe o que ela tem escondido, enquanto mostra algo para ela e diz que o homem que a capturou no dia anterior a viu descer de um outro mundo, antes dela usar um dispositivo para destruir esse planeta. Ela disse que aquele era o planeta Terra, mas que alguém inteligente como ele já sabe disso. Reed disse que os dados que ele tem, a biologia dela e outras coisas sugerem o mesmo, e pergunta por que ela destruiria o seu lar. Mas ela diz que não tem um lar, e quanto à destruição do planeta, isso foi uma oferenda, e que o grande destruidor sempre recebe o que é dele. Então Reed pergunta por que ela matou o seu companheiro, se ele era uma oferenda também, ou se isso é da natureza dela, com a Cisne respondendo que o Manifold é inútil fora de seu universo nativo, e diz que tudo o que ela faz é por necessidade, e que é para ele perguntar logo o que ele quer sem rodeios. Então ele pergunta se, já que ela não chama nenhum lugar de lar, que não precisa de ninguém, então por que as câmeras a filmaram chorando e pedindo ajuda durante a noite? E pergunta se são as ações dela que a assombram ou uma outra coisa. A Cisne diz que ele não sabe o que está por vir e que isso destrói a esperança, esmaga o que nos torna decentes e rouba a pouca honra que nos resta. Então Reed pede para que ela lhe conte o que é então. 1 hora antes, o Pantera Negra pede para que as Dora Milaje o deixem entrar em uma sala, mas uma delas resiste, pois paredes foram quebradas, sangue foi derramado, milhares morreram e a nação está em guerra, e que ela teme por ele se o povo e a rainha descobrir que eles deixaram aquele homem entrar. Mas T'Challa diz que ela devia deixar esse temor morrer e deixar crescer algo mais sinistro, o temor por todos, e diz que vai deixá-la guardar segredos, e entra na sala para conversar com o Namor, e diz que enquanto ele ficar ali, ele deve seguir algumas regras. Ele não deve interagir com nenhum wakandano, não ser visto, e se for visto, não é para ele falar com ninguém, e que ele não deve andar pela necrópole e pela cidade. Mas o Namor diz que, para ele, deve ser difícil, e que, em segredo, eles governam, e diz que ele se lembra que T'Challa disse que esse grupo era um grande erro, e que eles eram tolos e não sabiam o que faziam. E Namor pergunta se ele estava errado ou se ele está tão desesperado
para convocar uma reunião. Mas T'Challa só pergunta se ele entendeu as regras, e depois que o Namor responde que sim, ele diz que está na hora de encontrarem os outros, e diz que Namor tem o sangue de seu povo nas mãos, e que, quando tudo isso acabar e os seus desejos substituírem as suas necessidades, ele vai matá-lo, pois, durante o evento Vingadores vs X-Men, o Namor, que estava com uma parte do poder da Força Fênix, atacou Wakanda, causando muita destruição e morte. No presente, acontece a mesma cena vista na primeira edição, o Senhor Fantástico dizendo que tudo morre, que isso é inevitável e que ele aceita, mas o que ele não vai tolerar é a aceleração não natural desse fim, e que foi por isso que T'Challa os convocou, pois eles vão encarar o fim do mundo. O Doutor Estranho diz que nas várias vezes que eles enfrentaram o fim do mundo, T'Challa se recusou a atender o chamado e pergunta ao Pantera o que mudou dessa vez. T'Challa diz que o futuro do seu povo morreu nos seus braços, como vimos na primeira edição, mas Namor os interrompe e diz que, antes de mais nada, existem precauções que eles devem tomar, pois eles já foram infiltrados e enganados antes, e que se isso é tão importante, então eles devem provar se eles são quem eles dizem ser, enquanto mostra a joia do poder que ele guardava. O Senhor Fantástico e o Capitão América concordam, mostrando que eles estão com as joias da realidade e do tempo, com Steve perguntando a Tony e ao Estranho onde estão as suas joias do infinito. O Doutor Estranho diz que ele escondeu a joia da alma em uma dimensão de bolso e que é custoso retirá-la, e que ele só vai fazer isso se for extremamente necessário. Tony diz que a joia do espaço está na sua gaveta de meias e que 3 já é o bastante para a verificação, e que ele quer saber o que assustou 2 das pessoas mais inteligentes que ele conhece, e eles começam a se apresentar. Primeiro é o Tony Stark, o Homem de Ferro, e ele fala pelo Raio Negro, o Rei da Meia-Noite e Rei dos Inumanos. Depois vem Reed Richards, do Quarteto Fantástico, o Dr. Stephen Strange, possuidor do Olho de Agamotto. O Pantera diz que, se eles possuem as joias do infinito, os seus temores se confirmaram ainda mais, e que ele vai se arrepender, e se apresenta como T'Challa, o Pantera Negra. Namor, o príncipe submarino, diz que ele não se arrepende, e por fim, Steve Rogers, o Capitão América, que pede para que o Reed explique o que aconteceu. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então Reed começa a explicar, dizendo que existe vida e morte, o nascimento e o fim de tudo, que existe na linha temporal, e que o mundo nasceu depois do começo do universo e morrerá antes do fim, e que, como existe um multiverso, existe um número infinito de realidades, mas que, independentemente do número que existam, tudo vai acabar um dia, e que esse é o problema, pois em algum universo aconteceu algo que causou o seu fim prematuro, e que esse evento não natural causou uma diminuição da linha temporal, e por isso tudo vai acabar mais cedo, e que essa diminuição fez com que 2 terras se unissem no seu ponto de incursão, e depois disso eles se tocaram e se destruíram junto de seus universos, o que acelerou
o fim dos outros universos, e que esse evento foi o que o Pantera viu na edição anterior, uma incursão. Mas T'Challa diz que eles só estão vivos porque a Cisne usou um dispositivo para destruir a outra Terra e impedir o impacto. Os Illuminati começam a debater sobre algumas possíveis soluções e sobre as coisas que eles não sabem, como a fonte do colapso. Mas quando Reed diz que eles possuem a tecnologia que a Cisne trouxe, que pode destruir um planeta, o capitão interrompe e diz que eles vão lidar com a situação como eles sempre fazem. Eles vão se preparar, reunir informações e quando acontecer de novo, eles vão descobrir uma forma de vencer. Mas o Senhor Fantástico diz que isso pode não dar certo, pois eles não têm tempo, porque existem algumas regras nas incursões. Ele diz que antes da incursão começar, há um período em que as duas terras existem no mesmo espaço e que por isso eles serão capazes de detectar e criar um sistema de aviso prévio e que, quando a incursão começar, ela dura somente 8 horas. E no fim desse período, ou as duas terras se chocam com os seus universos, ou uma terra é destruída, o que acaba com o ponto de incursão, salvando ambos os universos. Ele diz que a Cisne pode estar mentindo e que acha que ela está escondendo alguma coisa, mas que a sua análise não mostrou nenhum sinal de que ela esteja mentindo sobre isso e que ele só tem 8 horas para descobrir o que fazer. O Pantera diz que eles agora entendem e que ele não precisa do conselho dos outros, pois ele nunca precisou, e que essa união profana pode ser a única esperança da Terra. O Doutor Estranho corrige e diz que o universo está em jogo e que ele teme as duras decisões que eles vão tomar. Mas Namor ri e diz que a Cisne destruiu o mundo e que ele não espera nada muito diferente disso, e pergunta se alguém ali destruiria o mundo. Mas todos se olham sem dizer nada. O Tony Stark diz para eles não perderem a cabeça e pensar claramente, e que, para descobrir a solução para o problema, eles devem trabalhar sem limitações. E diz que, se este é o fim do mundo, então eles devem ter todas as opções na mesa. Mas o capitão o interrompe e diz que não vai tolerar conversas sobre o mal necessário, e diz que isso não é preciso, pois eles possuem as joias do infinito. Reed diz que para isso eles vão precisar de todas as 6. E como o professor Xavier está morto, o grupo decide usar as joias que estão com eles para procurar a última e reunir a manopla do infinito. Enquanto Tony, T'Challa e Reed ficam para construir o sistema de aviso prévio de incursão, o Capitão, Namor e o Raio Negro vão encontrar a Joia da Mente. E então o Capitão começa a fazer um discurso dizendo que não é para eles seguirem um caminho obscuro e que ele acredita que tudo vai dar certo, enquanto são mostradas alguns vislumbres de cenas de eventos futuros dessa história. Mais tarde, o Senhor Fantástico e o Pantera Negra conversam, pois, mesmo parecendo que tudo vai dar certo, os dois sabem mais do que os outros, pois são mundos infinitos, com possibilidades infinitas, e se fosse para impedir as incursões de forma fácil, já teria sido feito, e que por isso existem mais 2 possibilidades prováveis, e que deve existir algo trabalhando em prol da morte de tudo. E T'Challa pergunta a Reed o que eles vão fazer se tudo der errado, e Reed responde que Tony está certo
e que eles devem ter todas as opções na mesa. Eles vão usar a solução mais correta, mas se não funcionar, eles devem fazer o impensável. E enquanto ele se lembra do que a Cisne falou, ele diz que eles vão ter que aprender a destruir um mundo. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!